Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Irmãos, nós estamos numa série de ministrações sobre os milagres de Jesus, e o tema de hoje é o milagre de Caná da Galileia, que é o milagre das talhas. Se me falha a memória, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros milagres que Jesus operou. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. João capítulo 2, versículos de número 1 a 10. Irmãos, é sábado agora, às 12 horas de oração? Nós vamos ter 12 horas de oração. Eu falei com um rapaz aqui da parte de baixo, ele falou, olha, se quiser usar, aí o pessoal está querendo usar para fazer uma ação entre pessoas. O que é essa ação? Colocar uma mesinha lá, fazer oração e tal. E nós vamos ter aqui 12 horas de oração. Se você não pode estar 12 horas conosco, esteja 1 hora. Você não pode 1 hora, meia hora, 40 minutos, 15, 20, mas venha estar conosco orando, ok? Então, quando Deus nos dá uma convocação dessa, irmãos, eu mudo toda a minha vida do dia para atender o que Deus, Ele estabelece para nós como ordem. Então, se você tem algo para fazer, dá uma mudada na sua agenda e venha estar orando. Venha estar orando. Amém? Para que você não seja pego de surpresa. Foi como a palavra que nós ouvimos terça-feira pela pastora Raquel, ela dizia: hoje nós choramos, mas quando vier o dia da tribulação nós iremos nos alegrar, porque nós teremos depósito, nós teremos uma garantia da parte do Senhor. Então vem estar conosco sábado agora, 12 horas de oração, amém? De clamor. Vamos ler o texto? Diz assim, João capítulo 2, versículos de número 1 a 10. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de quem? De Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Para quem não sabe que 2 ou 3 metretas, é entre 450 a 650 litros de água. Então era um jarro, mais ou menos grande assim, né? E era feito, esculpido na pedra, e eles colocavam a água dentro dessas metretas. Então, cada uma mais ou menos entre 400 a 600 litros, ok? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, por esse dia, de estarmos na sua casa. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa,
guarda os nossos corações agora, guarda as nossas mentes, e que nós sejamos agora, Deus, e estejamos abertos para recebermos aquilo que vem de Ti, Senhor. Usa a minha vida, fala com teu povo que está conosco aqui presente e os que nos assistem pelas lives. Fala, nos dá a tua bênção, a tua graça. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a história que nós lemos trata-se de que Jesus foi convidado a um casamento e com ele estava a sua mãe e os discípulos que com ele caminhavam. Perfeito. No meio da festa, acaba o vinho. Né? E aí, a mãe vai indagar Jesus. E Jesus fala assim: tenho nada com você. O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, quando a mãe vira para as pessoas, como nós vemos lá, ela fala assim: olha, já que ele falou que não tem nada a ver comigo, então a partir de agora vocês fazem tudo o que ele vos ordenar. E aí é onde entra, aí então ela falou aos serventes. Quem eram os serventes? Os garçons do casamento. Ó, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela, de certa maneira, quis induzir Jesus como um filho para tomar uma atitude, mas ele já logo repreendeu, dizendo: eu não faço as coisas segundo as suas insatisfações ou incômodos. Ainda não é chegada a minha hora. E quando chegar a minha hora, eu vou fazer o que precisa ser feito. E nós começamos a olhar esse texto e nós observamos algumas coisas muito importantes. Primeiro, Jesus, ele não era emocionado, ou seja, ele não fazia as coisas no calor da circunstância, ele fazia as coisas de acordo com a direção que ele recebia do próprio Pai, do próprio Espírito Santo. Então você observa aqui, primeiro, ele era uma pessoa completamente disposta ao que o Espírito de Deus o direcionasse a fazer. A segunda coisa, ele só fez algo naquele casamento porque ele foi convidado a estar no casamento. Então o milagre de Jesus só aconteceu num ambiente onde ele era aceito. Eu vou ser bem, pedagógico com você nessa palavra hoje. Então vamos lá, relembrando. Em Caná da Galileia houve um casamento. Jesus, se você pegar a história de Jesus, Jesus era um ser que gostava muito de festa. Festa era o que ele mais gostava. E o judeu, ou os judeus, eles gostam muito de festa. Eles são muito festeiros. Se você fizer uma pesquisa, eu vi o Shabat deles lá, eles são muito festeiros. Então, ele foi convidado, na cultura daquilo, vai ter festa, vamos? Ele foi. Ele não foi sozinho, ele foi acompanhado com seus discípulos. Então, onde Jesus estava, sempre tinha alguém disposto a estar com ele, querendo segui-lo para aprender o que ele tinha a ensinar. Segunda coisa, Jesus ele não misturava, as coisas pessoais com o espiritual. Você vê lá que a mãe foi e implicou com ele, ele falou: não tenho nada com você, ainda não é chegada a minha hora. Agora não era o filho de Maria falando, agora era o próprio Cristo, encarnado falando. E quando nós lemos essa história, nós vemos que no meio do trajeto da festa, acaba o vinho. Aí eu pergunto para você, algumas perguntas que lendo esse texto não quer se calar. Será que veio a quantidade acima de pessoas que esperavam? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, as pessoas que prepararam a festa não sabia do risco, como o texto fala lá, que chamaram o mestre Sala lá, como diz o texto, logo chamaram o mestre Sala e provou a água feita em vinho. O mestre Sala, o cerimonialista, não sabia que pela quantidade de pessoas que tinha, não corria o risco de acabar o vinho? Então, existem algumas coisas
que preste atenção. Esse texto que nós lemos está relacionado à família, está relacionado ao casamento. Maria, ela deu à luz a Jesus, mas ela não entendia das coisas espirituais. Vai guardando essas frases, depois você assiste esse vídeo. Maria, ela emprestou o seu ventre ao Espírito Santo, porque Jesus não foi gerado por relação humana nenhuma, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ela foi agraciada, escolhida pelo Deus Pai para que aquela criança fosse gerada e viesse ao mundo e se cumprisse João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ela foi só um instrumento de viabilizar o próprio Cristo. Mas ela não tinha entendimento daquilo que Jesus falou para ela. Ó, ainda não é chegada a minha hora. E essa frase, o que eu tenho contigo, ó mulher, ele estava relacionado àquilo que era o plano terreno. Então, Maria queria, a mãe de Jesus queria que ele abordasse por uma necessidade que estava ali acontecendo. Mas aquilo que Jesus precisava fazer estava além de uma alçada terrena. Porque transformar água em vinho não era com a ordem da mãe e nem com a necessidade da festa. Precisava de alguém agora que entendia das coisas espirituais para preencher uma lacuna do que estava prestes a acontecer. O quê? Uma grande tristeza e frustração. O que eu entendo com isso? Maria gerou, mas ela não tinha autoridade para o quê? Decidir na vida daquele casamento e nem da vida do próprio Jesus, o que deveria ser feito. Então pega aí a primeira coisa. Eu nunca parei, e eu não paro, e jamais pararei, para ouvir alguém que não tenha autoridade sobre qualquer tipo de assunto que eu esteja interessado a ouvir. Então, se eu tenho um micro-ondas dentro da minha casa, eu vou procurar o encanador para saber qual é o problema do micro-ondas? Não, eu vou procurar um técnico eletrônico. Sabe por que muitas coisas... Hoje o texto fala sobre família. Sabe por que tem muitas guerras? Sabe por que tem muitas lutas? Sabe por que tem muitos N's de tudo dentro do seu casamento? Porque você, muitas das vezes, como eu já fiz, parei para ouvir pessoas que não têm vitória na arte de família. E aí o que acontece? Eu acabo sendo influenciado por uma palavra que alguém de bom coração, porque me ama, que tem uma boa autoestima por mim, quer ver o meu melhor, mas não tem a autoridade para falar sobre o assunto. Era o caso de Maria. Ela viu a necessidade, viu que Jesus tinha o poder para resolver, vai lá e faz. Não, Jesus falou assim, não é na sua hora, é na minha hora. Quem está aqui? Quem está comigo aqui? Está entendendo? Então não pare para ouvir pessoas que não tenham uma autoridade sobre o assunto. Então Jesus, ele começou primeiro, ele viu a história e o que ele fez? A primeira ordem, o que ele disse? Enchem, ele deu a ordem. Primeiro, agora ele entra na história e viu a necessidade e ele fala, encham as talhas. A ordem de hoje de Deus para nossas vidas é enchermos as nossas talhas. Como vamos, aqui vem uma pergunta,
Como vamos ter um bom relacionamento familiar se nos falta muitas vezes alegria? Se não tem um vinho também, o texto fala que a água tornou-se em vinho. Então, a água significa purificação, a água significa limpeza, a água significa uma nova condição. Então, a água, quando se torna em vinho, nós precisamos entender que para nós termos alegria, para nós termos a bênção de Deus na nossa família, no nosso casamento, nós precisamos sempre seguirmos a ordem daquele que tem a autoridade sobre o assunto. E o Senhor está dizendo: se você está vazio, se as suas talhas estão vazias, precisando serem cheias de água, se você está precisando hoje de uma restauração, de um milagre, você precisa, primeira coisa, entender, antes de colocar a água dentro de uma talha, você precisa entender: Senhor, eu sou uma talha que precisa ser trabalhada todos os dias. Então derrama a água. A palavra de Deus diz que a palavra é a água que lava e limpa o seu povo. Então eu sou a talha que precisa ser cheio da água, e essa água ser transformada em vinho. O que significa isso? Eu preciso entender que da hora que eu acordo, a hora que eu vou descansar, a minha vida é um processo, e nós precisamos estar abertos para esse agir. Você está disposto, aleluias, a receber água na tua talha? Então se prepara aqui, quem está disposto a receber a água, está pronto para viver o vinho da alegria do Senhor no seu casamento, na sua família. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. As talhas precisam ser cheias, nós devemos preparar as talhas, aleluias, e depois de que nós preparamos, enchemos de água, nós começamos a ver o milagre de Deus acontecer, aleluias, oh meu Deus, aleluias. As águas só ocuparam talhas que foram trabalhadas para receber água, aleluia. Eu pergunto, muitas das vezes a gente quer, viver tanta coisa boa na nossa vida, nós queremos viver tantas coisas diferentes nas nossas vidas, mas nós não queremos que a talha, que é nós somos a talha, os vasos, nós muitas vezes não queremos que a água entre e nos limpe, porque limpar custa, limpar demanda tempo, limpar demanda mão de obra, não é fácil, não é fácil, nunca será, porém aqueles que estão dispostos a limpar as suas talhas, aqueles que estão dispostos a deixar a sua talha, aleluia, encher de água, oh glória a Deus, vai viver o melhor dia, os melhores dias de suas vidas. E eu venho nesta noite, aleluia, para falar ao teu coração. Eu posso estar enganado, mas o primeiro milagre que Jesus realizou foi o milagre no casamento, na família. Não adianta eu ter o milagre da cura disso, o milagre da prosperidade daquilo, o milagre da porta aberta disso, o milagre da casa própria, do carro bom, do dinheiro bom, do crédito bom, se na minha casa a talha está virada para baixo, se na minha casa não tem água, se na minha casa Deus não tem autoridade para transformar a água em vinho, Deus está falando para você, não é método da Maria, não é método do João, não é o método do Daniel, nem da Raquel, não é o método de ninguém, não é o método do Espírito Santo, aleluia. E eu quero dizer, se você convidar Jesus para estar na tua casa, na hora que chegar o caos, na hora que chegar a vergonha para bater na tua porta, na hora que chegar a desgraça, na hora que chegar a miséria, aleluia, aleluia, muitos vão olhar, agora vai despencar, agora vai desmoronar, as vozes das Marias falando, mas Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora,
hora, mas na hora que Jesus chegar, aleluia, a água vai ser transformada em vinho, pode ter certeza. Muitas das vezes, nós estamos no meio de uma grande festa, muitas das vezes nós estamos no meio de um grande processo, e naturalmente nós somos levados a olharmos a projeção ou a regressão dos processos ou do progresso. E muitas das vezes há uma voz que está ecoando e gritando, e agora? E agora? Aí a voz da Maria está dizendo, vai lá, vai lá, vai lá. Mas quando a voz do Espírito de Deus fala, a voz da Maria cala e fala, faça tudo o que Ele mandar. E eu venho nesta noite trazer essa palavra de Deus para a tua vida, eu venho trazer a palavra de Deus para o teu casamento, eu venho trazer a palavra de Deus para a tua família, para todas as áreas da tua vida. As vozes das Marias vão se calar, a voz que faz você se precipitar, a voz que faz você adiantar processos, a voz que faz você tomar decisões que não é para tomar, a voz que faz você desanimar, a voz que faz você murmurar, a voz que faz você tomar uma atitude porque você está rodeado de testemunhas, como estava Jesus rodeado dos discípulos, o mestre Sala e toda aquela perspectiva, porque Jesus já estava andando, todo mundo já tinha notícia de quem era o Messias, então havia certa expectativa. E aí na hora que acaba o vinho, a mulher fala, vai, vai, vai. Jesus fala, não é chegada a minha hora. E eu quero falar para você que o nosso tempo não é o tempo dele, a nossa hora não é a hora dele, aleluia, porque você precisa entender, quem crê em Deus e o conhece, aleluia, jamais vai perder o seu controle e a sua paz no meio do processo. E eu venho nesta noite falar para a tua vida, aleluia, as vozes das Marias vão calar-se nesta noite. Eu não sei como vai terminar esse mês de fevereiro, eu não sei como será o ano de 2025, mas eu tenho aleluia, uma notícia para te dar, aleluia, aquele que estava lá em Caná da Galileia, aquele que disse, não é chegada a minha hora, está nesta hora dizendo, agora é chegada a minha hora na tua casa, agora é chegada a minha hora na tua vida. Mas bispo Daniel, por que está desse jeito? Por que acabou o vinho? Por que acabou? Porque ele quer dizer, porque enquanto o vinho estava no teu controle, você sabia, era por causa de mim, era por causa do meu esforço, era por causa disso e daquilo, e agora vai ter uma vergonha nacional, uma vergonha regional, uma vergonha na família, e o Espírito de Deus, aleluia, está dizendo, no dia que você fez uma aliança comigo no altar, eu fui a principal testemunha, e eu estou aqui para dizer, aleluia, a água acabou, mas eu vou mandar por a água, aleluia, oh, e a água eu vou transformar ela em vinho, em nome de Jesus. Aprenda uma coisa, seja leve e tenha paz no processo. Como em uma viagem, é no percurso que a gente curte o processo e se alegra. Eu quando faço viagens assim, vou de ônibus, faz um tempo que eu não viajo de ônibus, mas eu sempre pegava a janela. Se era de madrugada eu dormia, se era de dia, eu abria assim a janela, a cortina, e ficava olhando para a paisagem, e me levava a refletir muitas coisas. Enquanto o ônibus não chega na parada final, eu vou curtindo a viagem. E o diabo muitas vezes ele é especialista em roubar a paz e fazer das pessoas pesadas no meio do processo. Eu até entendo isso, porque quando você não escuta
a palavra dizendo, encha de água as talhas, você não vai ter equilíbrio e firmeza para entender que nesse processo, como tem até um pregador falando, que quem está com Cristo, o placar já está garantido. Eu vou ter perseguições, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vou ter um monte de coisa, mas no final, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Deus está te levando, e eu venho nesta noite dizer a você, eu não só estou somente calando a voz das Marias, que levaram a você ficar desesperado e até desequilibrou a tua família, o teu casamento, a tua vida financeira e todas as coisas. O que a voz da Maria faz você ver tudo errado, o que está tudo certo? Eu já conversei com gente tão boa, aparentemente, que quando ela saiu, ela me deixou extremamente problemático. Por quê? Porque as pessoas, elas vão disseminar em você uma frustração que você não tem, que você carrega como vitória na sua vida. Então Maria viu aquela história e queria ajudar. Não, vira para o teu vizinho e fala assim, Deus não quer a sua ajuda. Fala, Deus é Deus. Amém? Glórias a Deus. Quando Jesus mandou encher de água as talhas, ele estava dizendo nesse texto, eu não quero usar os mesmos métodos que você tem. Que, no entanto, ele fala, enchei de água as talhas. É a água que ele vai mandar. É a água que ele deseja derramar. É a água, ele não quer uma água misturada com impurezas. Deus não, aleluias, Deus não gosta de qualquer coisa na tua vida. Deus gosta de coisas excelentes. Deus não gosta da sua igreja com coisas misturadas. Eu declaro sobre a tua vida nesta noite, tenha paz e leveza nesse processo que você está vivendo, porque quem vive atribulado, atormentado, desesperado, gritando, dando show, é quem não está no processo e nas mãos do Senhor. E quem está nas mãos do Senhor, não vou me abalar. Salmo 121 fala, quem está no processo e na leveza e na paz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aleluia. É essa paz e leveza que Deus quer que você tenha no teu coração. A Bíblia fala, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para dar o fim, não da qual muitas das vezes você está pensando que acontecerá, mas os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, é pensamentos de paz, e eu declaro sobre a tua vida, se você deixar, aleluia, ele encher a tua talha de água, oh aleluias, aleluias, você vai viver os melhores dias e anos da sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? As pessoas não podem se responsabilizar por você não se doar para o agir de Deus, ou seja, as pessoas não, você não, aprenda uma coisa, tenha uma vida íntima com Deus. Os fariseus tinham que mostrar que eles eram religiosos, e mostrar que eles tinham a santidade, e não sei o que não sei, não, você não tem que provar nada para ninguém. Maria está falando isso, está faltando a água, está faltando o vinho, porque você não fica em
paz, porque o Senhor está dizendo, aleluia, os pilares da restauração, os pilares de uma virada de chave na tua vida, os pilares para uma mudança de sorte, estão relacionados extremamente à tua obediência e à sua comunhão a Deus. Obediência atrai milagres, aleluia. Vou repetir para você até entrar no coração, na mente, eu não sei aonde precisa entrar essa palavra, essa frase: a obediência atrai milagres, a obediência atrai milagres. Comunhão é o processo de nós conhecermos a Cristo. Oh, aleluia, irmãos, a pergunta é: talha cheia de água é comunhão e obediência, é relacionamento. Se você não gasta tempo orando e falando com Deus, como é que você quer viver no céu pela eternidade falando com Ele? Se aqui na terra você não tem relacionamento. Deus está falando. Tem muito gigante que vai virar formiga quando você começar a entender que a tua obediência vai estabelecer tudo. Então, em primeiro lugar, a ordem é: encha as talhas. Segundo, tenha paz e leveza no processo. Terceiro, obedeça ao roteiro. Você precisa obedecer o roteiro. Olha, o texto que eu acabei de citar está em Jeremias 29:11. Põe para mim, por favor. Deus falando: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha lá, continua 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Volta ao 11. A trave está aqui, ó. Você culpa a Deus que a tua casa está uma bagunça. Você culpa a Deus, você está falando, você acha que é a mão de Deus mesmo? Eu acho que é Deus mesmo que não quer. E Deus está falando: eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Qual é o fim que você deseja? Aleluia! Qual é o fim? Oh, meu Deus, agora vai lá no 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus não é o seu inimigo. Abra o teu coração, que é a tua talha, deixa a palavra entrar e o milagre vai começar a acontecer. Aleluia! Oh, quem crê nisso em nome de Jesus? É como em um filme. Precisamos conhecer o autor da vida para entendermos esse roteiro que ele está nos colocando. Aleluia, aleluia. Teremos, aleluia, muitos de nós estamos retornando de lugares que Deus nunca mandou ir, para que não haja mais prejuízo, danos e perda de tempo em tua vida. Aproveite o que Deus está comunicando a você para este ano. O que Deus está comunicando para você neste ano? Ano de boas novas, aleluia. Ano de boas novas, aleluia. Oh, aleluia, você quer o vinho, mas precisa ter a água. Você quer o milagre, mas precisa ter a
batalha, e o Espírito de Deus está falando, aleluia, eu estou tentando mostrar você, aleluia, estou tentando mostrar as tuas imperfeições, não é para te expor, mas sim para que você possa se corrigir, e Ele, o Senhor, fazer coisas maravilhosas na tua vida, na tua casa e na tua família. A ideia de Deus nunca foi expor. A exortação de Deus é para alinhar e corrigir. Encha a talha. Tenha paz e leveza na luta que você está vivendo. Obedeça o roteiro. Para de lutar contra Deus. Você está lutando. Ele quer te levar a lugares que você nunca desfrutou pela desobediência. Mas se você obedecer, Ele vai te colocar. Aleluia. E em último lugar, obedeça o roteiro. Em último lugar, quando você cumpre a obediência, quando você tem paz e obedece e encher as talhas, o que vai acontecer? Você vai viver o poder da honra de Deus na sua casa. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê mesmo nessa palavra? Aleluia. Onde não há honra, há um bloqueio de Deus. Porque a Bíblia nos ensina: os maridos, amem as vossas esposas. Amar. E mulheres, respeitem os vossos maridos. Tanto amar quanto respeitar é honrar. E nós temos hoje tantas notícias de tantos bloqueios nas famílias, porque não há a honra devida. Você quer um mover de Deus na tua casa? Você quer um mover de Deus na tua vida? Ande em honra. Em primeiro lugar, honre o que Deus colocou nas tuas mãos. Você é casado? Honre o seu matrimônio. Você tem ministério? Honre o seu ministério. Porque a vida cristã não é assim, oh meu lindo, minha linda. A vida cristã é renúncia, é choro, é confissão, é expor as suas feridas a Deus, é falar que você não está bem, é levantar e olhar no espelho, e não fazer igual até os coaches ensinam, fala, eu sou um vencedor, eu sou isso. Não, você é por natureza mesmo. Não precisa ficar explicando, falando toda hora. Você tem que olhar no espelho e falar assim: enganoso é o coração e corrupto para os seus costumes. Você vai vigiar hoje, você vai colocar a tua vida na dependência de Deus, e você não vai dar um passo à frente se Deus não te der autorização. Você tem que entender essas coisas, porque quando você reconhece a sua a sua insignificância humana, entendendo que você é imperfeito, mas em Deus você se torna perfeito, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Por que em muitos casamentos nem tem talha mais? Água, há muito tempo não. Vinho, festa, esquece. E Jesus está falando, não é a Maria, eu vou arrancar Maria do teu relacionamento. A Maria representa, como eu já disse, as vozes. Eu acho que é isso. Não, quem acha é o Senhor. Já lemos lá, Jeremias 29:11. Eu sei, Deus vai nos dar
paz, aleluia. Deus vai nos dar paz, Deus vai nos dar paz. O pau está quebrando, está desabando, o negócio está acontecendo, é guerra, é terremoto, é foguete, é avião, é flecha, é bala voando por todo lado, mas você está lá, o que importa é a paz de espírito que Ele te colocou. Oh, aleluia, eu declaro, aleluia, não há honra, aleluia, aleluia, não há bloqueio se não tiver com a ausência da honra. Arranque a ausência da honra. O mínimo que você faz não é mudança da noite para o dia, não, é um exercício diário, dia após dia. Eu faço porque eu quero honrar. Eu viro para tua esposa, você vê ela com dificuldade, fala assim: olha bem, você vai vencer, Deus vai te ajudar, Deus vai te fazer mais e mais vitoriosa, Deus vai te fazer mais isso, mais aquilo. Pega a Bíblia, lê para ela Salmo 128, ou se você tem vergonha de ler, então ore declarando o Salmo 128, fala para a tua casa que os teus filhos serão como uma flecha na mão de flecheiro, aleluia, que bem irá, tudo irá bem, não faltará nada, aleluia. O celeiro começa a honrar aquilo que Deus te deu. Tem gente que está doido por isso, que é gente que entrou possivelmente na tua vida, na tua casa, depois que entrou o teu casamento, a tua família, confusão atrás de confusão. Deus vai arrancar isso daí, aleluia, porque quando o dia, olha, presta atenção, o oponente, ele sabe que ele tem dado a brecha a ele, a autorização, por causa de uma falta de consciência e de identidade do que está acontecendo no seu casamento e na sua família. Vai lá bater alguém na porta da minha casa lá, aí eu vim aqui, vai lá alguém, não vai, porque tem identidade, tem autoridade, não tem perfeição, mas tem consciência quem nós somos, aleluia. Quando você encher a tua casa, aleluia, da água, aleluia, que Deus quer, vão passar longe, vão esquecer de você, porque na tua casa, aleluia, não tem mais a Maria, mas tem o mestre que diz: pode distribuir a água que virou vinho. Hoje Deus está entrando dos lares, e agora eu estou falando como profeta. O Espírito de Deus está dizendo: estou entrando na sua casa, e toda Maria eu estou arrancando agora. Amém? Amém? Se você praticar uma vida de honra em sua casa, você verá uma face nova do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de tudo que tem. A desonra embebeda e adoece as pessoas, e até o seu olhar muda. É necessário entendermos que quando nós andamos em honra, a honra é uma decisão, e a decisão é um livre-arbítrio. E quando você decide, vou honrar, não tem capeta, não tem demônio que vai poder interferir, porque a Bíblia fala: então é para honrar, então eu vou viver o melhor desta terra. Eu vou ver a palavra de Isaías 1,19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Talvez você nunca entendeu esse texto como está sendo explicado, mas você vai viver, aleluia, o que ninguém nunca esperou que você ia viver a partir de hoje, porque hoje o Senhor está dizendo, Ele te trouxe hoje para dizer, a honra vai entrar na tua casa, você vai ver o meu operar agindo na tua família, porque hoje, aleluia, o mesmo Deus que estava lá em Caná da Galileia, está aqui nesta noite dizendo, eu estou arrancando a voz da Maria, porque agora eu estou trazendo a água para a mudança de vinho
vinho e o milagre vai acontecer. Você crê nisso? Aleluia. Levante, fica de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero todos aqui na frente. Vem todo mundo aqui para frente. Cadê os presbíteros? Vem aqui. Cadê o óleo? Desce aqui, por favor. Pode vir para frente. Sabe uma dificuldade que eu tenho aqui na região? Que parece que as pessoas têm medo da autoridade. Eu não sou bicho, pode chegar perto, eu não vou te morder. Eu sou o teu pastor. Não precisa ter resistência comigo. Segura aqui, dona Lourdes. Vem cá, senhora. Vem aqui, dona Lourdes. Isso, fica aqui. Você vai receber um óleo da unção. E o óleo da unção que você vai receber vai ser o óleo da talha cheia. E eu quero declarar: fevereiro, março, abril, o restante desse mês e os outros meses que virão, março e abril, serão os melhores dias da sua vida na sua casa. Você vai ter luta? Vai, para você não cumprir essa palavra. Mas cada dia que você honrar, você vai ver a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. E a conta vai começar a sobrar, vai começar a prosperar. Porque a murmuração, a desonra traz falência, traz pobreza, traz miséria. Você já viu uma casa próspera que tem discussão? Você já viu uma família rica? O rico, eles fazem de tudo para manter a riqueza. E o que faz manter a riqueza? Concordância. O que faz uma empresa, impérios estarem solidificados? Concordância. Então Deus vai arrancar a confusão da sua casa. Hein? Quem manda na minha casa? Não, quem manda é o Espírito Santo. A Maria não vai mandar mais. O desespero não vai mandar mais. Quem vai mandar é Deus. E você vai ter equilíbrio e paz. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Então eu vou orar e eu vou ungir você. Vem todo mundo. Vem. Isso, vem. Isso. Você vai receber a unção da talha. Deus vai preencher o que está ausente. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Toda quinta-feira que eu me levanto para pregar uma palavra sobre o milagre, vem um contra-ataque na área. É impressionante, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de minha acompanhante, em nome de Jesus, eu unjo a vida dos teus filhos. Eu quero a igreja orando. Senhor, receba a bênção, a unção da talha. Receba a unção da multiplicação da água e o vinho. Receba a libertação hoje sobre a tua vida. Eu vou ungir e eu vou orar por todos. E não receba esta unção agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a unção sobre a tua vida. Eu declaro a transformação do Todo-Poderoso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu unjo a tua vida. Eu declaro a bênção. Eu declaro a vitória do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu derramo, eu coloco o óleo do Senhor sobre a tua vida. Eu profetizo a mudança de sorte. Eu declaro a graça do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nunca mais, nunca mais, nunca mais a voz da Maria vai gritar na tua casa. Nunca mais a voz dos empecilhos vão começar a gritar na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu oro sobre os teus servos agora e eu declaro em nome de Jesus Cristo, oh aleluia, Deus, o Senhor chegou na hora certa, o Senhor chegou na hora exata, o Senhor chegou na hora que precisava, e eu sei que esta noite é a hora que precisa, eu sei que esta palavra é a hora da transformação. Então eu quero ordenar agora toda tristeza, toda, aleluia, confusão, toda vergonha exposta, tudo aquilo que gera vergonha humana, vergonha financeira, vergonha de todos os aspectos, aleluia, e que Maria está gritando:
Nós ordenamos agora, saia pelo poder de Jesus Cristo. Eu declaro agora, aleluia, talhas que estavam cheias da mágoa, cheia da confusão, cheia de lágrimas, cheia de água parada. Hoje o Espírito de Deus está limpando as talhas e colocando a água do Espírito, a água que é a palavra, e transformando a água em vinho. A palavra está sendo liberada, o poder de Deus está sendo liberado, e eu declaro: ninguém que aqui está viverá algo diferente do que a palavra já está sendo pregada. Eu declaro mudança de sorte, eu declaro mudança de cenários, eu declaro mudança de tudo no geral. E eu declaro, como o Senhor disse, aleluias, fevereiro, março e abril serão os melhores meses da vida deles, porque hoje o Cristo que estava em Caná da Galileia está entrando em cada casa, em cada pessoa, para fazer uma grande obra de milagres. Eu oro agora, eu declaro a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém e glórias a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado. Quem crê na palavra, diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Irmãos, esse testemunho eu posso contar, porque a pastora Raquel já contou algumas vezes. Pode sentar. Eu casei no ano de 1990. Eu vou te falar o que é honra. Em 1997 nós nos casamos. Esse ano completa 27 anos de matrimônio. Foi fácil? Não foi e não será. Porque o diabo luta contra a aliança. Mas o testemunho é esse. Nos primeiros anos do nosso casamento, nós passamos muita luta. E eu lembro que Deus nos trouxe para a Igreja Renascer em Cristo aqui no Jardim da Saúde. E eu orava para quebra de palavras. E essas quebras de palavras que eu tinha liberado contra ela e ela contra mim, precisava de uma palavra sacerdotal, uma direção. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei na Igreja Renascer aqui, na Saúde, eu peguei uma Bíblia que eu não usava há tempo, e dentro dessa Bíblia tinha um texto de várias coisas que ela dizia por conta da imaturidade nossa de casamento. Então a gente preferiu não conversar com ninguém, um desabafar com o outro. Então a maneira dela desabafar foi escrita. E eu coloquei assim dentro. E aí eu lembro que era a palavra de jejum de Daniel. Pastora, até então, Angelita Vale era pastora. E ela viu em nós uma chamada ministerial. E ela falou assim: hoje o Daniel que vai pregar. E eu me preparei. Mas da ponta da cadeira até o altar, eu não percebi, a folha caiu. Eu estava com a Bíblia nas mãos, a folha caiu. E caiu no pé da bispa. Eu preguei, foi um culto. Olha, um dos melhores cultos da minha vida. Mas o céu abriu, desceu, mas irmãos, foi um avivamento naquele dia. Como nunca tiveram. A bispa discretamente chamou a Raquel lá no fundo da sala. E falou assim: eu vou orar por você, e você vai quebrar tudo isso agora comigo. E lá no altar, você vai quebrar também. Se ela falasse não, e eu disse assim: não, eu sou um pastor,
Você acha que eu vou ficar expondo a minha vida, que não sei o quê? Ela foi e recebeu. Deus começou a mudar a nossa vida. Não deu muitos dias, ela precisou ir embora para os Estados Unidos, e quem assumiu a igreja? Eu e a Raquel. Ficamos 7 anos. Ninguém nunca ficou numa igreja à frente de uma renascer. 7 anos. Trocava assim, cada 3 meses. De lá eu saí, enviado já como um bispo para a cidade de Mauá. Aí Deus abençoou, prosperou e tal. Estou eu nos Estados Unidos. Saí da Renascer, saí na bênção. Quando ela soube, ela me ligou, conversou. Você está bem? Estou bem. O que aconteceu? Estou eu pregando lá nos Estados Unidos, na casa de um amigo de um pastor, e conheci uma igreja muito grande, é uma maior igreja brasileira da região. Um Coquinute, coisa assim. Aí na conversa, o pastor fazendo a cariação, ele falou: você foi da Renascença? Eu falei: tem uma pessoa aqui que foi também. Tal. Eu falei: pode ligar para ela agora. Tudo que você quiser saber de mim, ela vai te falar. Ele ligou, em viva voz, ela falou assim: Daniel e a Raquel, você pode dar a igreja para ele mudar daí, ficar 10 anos fora e voltar. Porque foram obedientes, foram fiéis, e se abriram para ser tratados, são dignos de honra. E Deus deu graça. E ali foi um carimbo de validação minha ministerial na América, no Sul. O que eu quero dizer com isso? Quando a palavra vem para te tratar, abra o coração. Porque lá amanhã... Por que eu estou falando isso? Quantas coisas você foi marcada no passado e hoje você tem dificuldade de crescer? Que o diabo sabia onde você ia chegar e tentou te marcar no passado. Hoje o Espírito de Deus está falando: o teu casamento hoje não tem nada a ver com uma marca de um passado que você recebeu ontem. Porque Deus está falando: estou fazendo nova todas as coisas na sua família. Você crê nisso em nome de Jesus? Então Deus te chamou para uma nova história. Então se abra para a honra. Se abra para a obediência, melhor dizendo, estabelece a honra na tua vida. E eu quero declarar esta palavra hoje: Deus vai fazer uma coisa nova na tua família por esses dias. E quem te viu vai te ver totalmente transformado, porque o Senhor está trazendo uma grande limpeza na tua vida hoje. Você crê nisso? Dá glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor. Irmãos, manter essa igreja aberta é a mão de Deus e a tua semente. Se você não contribuir, a igreja não paga a luz, não paga a água, não paga a internet, não paga IPTU. Que dia é hoje do mês? 7 dias para o nosso aluguel. Amém? E o Senhor vai nos abençoar, como todo mês abençoa. Amém, irmãos? Então, pega esse envelope. Na tela tem o número do CNPJ. Se você der a sua oferta eletrônica, dinheiro praticamente não existe mais hoje. Alguns ainda usam. Você tem o QR Code, você pode dar a sua oferta. E aprenda. Irmãos, quando você aprende a obedecer, Deus vai te colocar em lugares, te fará sentar em lugares, te dará acesso a lugares, porque Deus quer honrar aqueles que o obedecem. Então, como é que como é que você quer viver uma vida de honra? Estou sendo honrado, estou no altar, Não, Deus quer que você honre a sua casa, porque quando você estabelecer a honra na sua casa, aleluia, você vai ter o melhor de Deus no público. Você crê nisso em nome de Jesus? Então louvado seja Deus. Levante o seu envelope alto. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos.
nós consagramos a oferta na tua casa. Declaramos o teu poder e a tua graça. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos abençoe. Prospera 30, 60, 100 por 1. Dá-nos o livramento que precisamos. Derrama da tua unção. Manda o recurso que a tua igreja precisa, para que o teu nome seja glorificado e o teu nome seja honrado. Nós consagramos a ti a oferta na tua casa, e que o Senhor prospere a 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então entrega a sua oferta ao Senhor. Se você tem oferta orgânica, que é o dinheiro em espécie, você pode trazer aqui na casa do Senhor. Se você já deu sua oferta eletrônica, tem cantina lá, salgados, na cantina tem bombom, trufa no caso, né? Domingo a nossa celebração da família, e sábado, põe lá a agenda lá daquilo da oração e tal, para eu ler novamente. 12 horas de clamor. Então venha estar conosco, venha orar, traga os seus pedidos de oração, e com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Levante sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida, que Ele te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém? Então sábado agora a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Vai com Deus, tchau.